A paz do Senhor Jesus. Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração e também para o meu. Seja muito bem-vindo por aí, muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma porção para este dia, para mim e para a sua vida. Eu gostaria que você prestasse atenção na letra deste louvor. Se você souber, louve conosco. O Espírito Santo, Ele vai ministrar algo poderoso no seu coração. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem cuidado de tudo nos mínimos, nos máximos detalhes, porque Ele é Deus. E Ele é aquele Deus que é atencioso. Ele é aquele Deus que tudo que importa para ti também importa para Ele. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Existe um amor que não se mede. Existe uma graça que não se merece. Simplesmente ela te abraça e te deixa sem palavras. Foi esse amor que me alcançou quando eu pensei que era tarde demais pra mim, e me abraçou, e me abraçou. Não questionou e colocou em mim uma nova canção que diz assim. Ouça aí no seu coração. Aleluia, Jesus. E o seu amor é tão suficiente. Ele é bom, eu cantarei sua bondade eternamente. Ele é bom, Ele é bom, imensurável amor, bondade que me alcançou. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Imensurável o amor de Deus, Ele é assim. Bondade que me alcançou. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Que você possa meditar na letra deste louvor. Que esse imensurável amor, Ele me alcançou, Ele te alcançou. E a causa de nós não sermos consumidos. Louvado e adorado seja Deus. E o seu amor é tão suficiente. Ele é bom, eu cantarei sua bondade eternamente. Ele é bom, Ele é bom, imensurável amor. Esse amor te resgatou, me resgatou. Essa graça nos alcançou. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, imensurável amor. Será que você pode declarar que essa graça te alcançou? Que Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, digno de glória e honra Ele é. A terra inteira se prostra aos seus pés. Eu só quero adorar, eu só quero adorar. Somente Ele é digno de glória, de toda honra, de toda adoração. Porque está escrito que porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo, tudo, tudo está ao seu controle, ao seu domínio. Ele é bom, Ele é bom. Adore ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o entendimento. Como está escrito que nós devemos adorá-lo. Glória a Deus. Imenso
Amor é imensurável, não tem como você calcular, não tem como você imaginar, não tem como você pensar, aleluia, a respeito de como Deus ele te ama, porque ainda que nós tivéssemos a capacidade humana de entender, louvado seja Deus, ainda mesmo assim não teria como explicar, porque é um amor imensurável, é um amor que não se pode controlar, é um amor que não se pode calcular, glória a Jesus. E foi esse amor, louvado seja Deus, que Deus ele transmitiu para toda a humanidade, que ele disse: eis que eu vou enviar o meu filho. É por isso que nós podemos dizer com toda clareza e com toda a convicção que ele é bom, louvado e adorado seja Deus, porque tudo aquilo que se move, louvado seja Deus, está no controle das mãos do Senhor Jesus, e ele é bom. E eu quero compartilhar um texto que está escrito lá em Isaías, para não ficar apenas nesse louvor, que eu tenho certeza que já falou grandemente ao teu coração, mas eu quero deixar uma palavra aqui para mim, para a sua meditação. Louvado seja Deus, que está escrita lá no livro de Isaías, onde a palavra do Senhor vem falar a respeito dessa bondade de Deus. E como é bom nós nos lembrarmos desta bondade de Deus, onde nós vivemos em um mundo, louvado seja Deus, onde nós vemos tantas coisas acontecendo, e quão bom é nós trazermos a lembrança que o nosso Deus, ele é bom, louvado seja Deus, e que nada, nem ninguém, nem situações, nem condições, louvado seja Deus, nem luta, nem batalhas possa fazer que você esqueça isso, que o nosso Deus, ele é bom a todo tempo, e que todo tempo ele é bom. Eu quero louvar a Deus, porque até aqui ele tem me ajudado, ele tem te ajudado, ele tem me sustentado e tem te sustentado, e a glória sempre será. Louvado seja Deus para ele, porque como está escrito, somente ele é digno de todo louvor, de toda adoração e de todo poder. E eu quero compartilhar com você essa bondade poderosa do Senhor, porque até aqui ele tem me ajudado, ele tem te sustentado, ele tem sido e ele é comigo e ele é contigo em nome do Senhor Jesus. Quero falar com você uma palavra que está lá no livro de Isaías, capítulo de número 53, e nós vamos ler a partir do verso de número 6, que diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Louvado seja Deus. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Louvado seja Deus. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, além que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou, moeu-lo, fazê-lo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará. Louvado seja Deus na sua mão. Louvado e adorado seja o nome do Senhor, daquele que vive e que reina para todo sempre, porque a palavra do Senhor vem dizer que ele é bom, e o seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade e a sua misericórdia dura para todo sempre. A palavra do Senhor vem falar aqui, lá no livro de Isaías, capítulo de número 53, uma palavra muito conhecida, que vem falar que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E talvez diante de tantas lutas, talvez diante de tantas batalhas, diante de tantas circunstâncias da vida, você possa ter esquecido o quanto o Senhor é bom. Mas o Espírito Santo de Deus veio me lembrar e veio te lembrar o quanto Deus ele é bom, e a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia e o seu poder dura para todo sempre. Deus ele é bom a ponto de ter suportado tudo aquilo que eu e você nem sequer de perto suportaríamos.
a ponto de ter suportado aquilo que humanamente falando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não seria possível para mim como ser humano suportar. Mas a palavra do Senhor vem dizer que ele suportou. E além de ter suportado, ainda suportou calado. E algo de Deus vem para mim e para você como aprendizado e como lição. Muitas das vezes nós vamos precisar passar por algumas situações, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e calado. Eu vim entender que Jesus, louvado seja Deus, ele passou por tudo aquilo e ele se calou porque era necessário se calar. E quantas das vezes nós queremos falar quando nós precisamos nos calar? Lá no livro de Eclesiastes vem dizer que há tempo para todas as coisas. E eu entendo que há também um tempo de falar e há um tempo de se calar. Há um tempo, louvado seja Deus, onde você vai ficar calado e há um tempo onde você vai poder falar. Está escrito que Jesus ele teve cerca de 3 anos para pregar a respeito do seu ministério, do seu reino, daquilo que ele queria e daquilo que ele queria que o povo, louvado seja Deus, entendesse a respeito de quem era ele, e do que era formado o reino do seu Pai e de que o reino de Deus estava com as portas abertas. E Jesus, ali naquele momento, Jesus, ele passa por aquela situação, louvado seja Deus, calado. E eu gostaria de ler um texto contigo, que está lá no livro de João, onde a palavra do Senhor vem dizer, a partir do verso 16, do capítulo por número de 19, que diz assim: Então, consequentemente, entregou-lhe, para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico é chamado de Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. E eu venho a entender que, apesar de Jesus ter ficado calado, a palavra de Deus, ela se cumpriu. Está escrito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que estava escrito que Jesus era o Rei dos Judeus. Louvado seja Deus, não apenas na tradução hebraica, que era a língua dos judeus, mas a palavra vem dizer que estava escrito também, louvado seja o nome do Senhor Jesus, estava escrito, versículo 20, capítulo número 19 do livro de João, está escrito, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Mesmo Jesus tendo se calado, aquilo que era para ser dito, louvado seja Deus, foi dito, e não foi dito apenas em uma língua. E talvez você esteja se perguntando o que esse contexto tem a ver contigo e tem a ver com nós também nos calarmos. Ainda que, louvado seja Deus, seja necessário você se calar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Deus quem vai falar por ti. Está escrito que Jesus era assim, Rei dos Reis e é Senhor dos Senhores. E Deus usa o próprio Pilatos para escrever ali em uma tábua e colocar em cima da cruz que Jesus era o Rei dos Judeus. E o que eu venho a entender com isso? Eu venho a entender que muitas das vezes, durante o processo, eu necessito ficar calada. Você necessita ficar calada ou calado. Mas isso não quer dizer que a resposta de Deus não vem. Todos ali, embora cresce ou deixasse de crer, teve que ouvir Pilatos, um homem terreno, um romano, que não era nem da linhagem hebraica, declarar que Jesus era o Rei dos Judeus. E o interessante é que quando ele fala, ele não pede para colocar apenas em hebraico, que era a linguagem ali daquele território, louvado seja Deus, mas ele pede para colocar em outras línguas, para que outros povos, ainda que passasse por ali, pudesse entender que Jesus de fato é
rei. E o que eu venho dizer para mim e para você é que muitas das vezes é necessário você se calar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque muitas das vezes é o momento de ficar calado. E eu vou voltar em uma palavra no texto que está escrito que certa vez um centurião ele procura Jesus para curar o seu servo. E quando ele se aproxima, Jesus diz assim: vou na tua casa. E ele diz assim: não precisa que tu vá na minha casa, com uma só palavra o meu servo será curado. Eu venho entender que Jesus ele poderia dizer uma só palavra ali, louvado seja Deus, e tudo estaria resolvido. Resolvido a princípio no momento, mas aí o propósito pelo qual Deus ele queria não se cumpriria. E é muito importante você saber que o seu silêncio é importante. Muitas das vezes você quer falar, muitas das vezes você quer até argumentar. Eu entendo que Jesus ele poderia até argumentar como muitos queriam, que ele mostrasse que ele era o Cristo. Se nós continuarmos lendo o texto lá no livro de João, nós vamos ver que pegam a túnica de Jesus, louvado seja Deus, repartem entre si e dizem: onde está o Messias? Onde está o Rei dos Judeus? Jesus ele poderia fazer milagre ali? Jesus ele poderia se defender? Jesus ele poderia dizer: sim, eu sou sim o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas eu acho interessante que Jesus ele decide deixar para que todos possam ver, sem que ele precise falar. E o que Deus quer entregar para você é: aleluia, eu pelejarei por vós e vós vos calareis. Foi assim que o Senhor disse, louvado seja Deus, para os povos antigos, antes mesmo que Jesus viesse. E muitas das vezes, o que está precisando é você se calar, sou eu me calar, diante das situações e esperar Deus falar. Jesus, ele se calou. Ele se calou porque ele entendia que era necessário. E você tem que ter esse discernimento. Buscar em Cristo esse entendimento de quando você precisa calar e quando você precisa falar. E não é fácil calar quando se quer falar. Não é fácil você ficar calado quando você quer argumentar. Jesus ele poderia se defender? Sim. Mas Jesus ele já tinha falado cerca de 3 anos. Quem tinha que acreditar, aleluia, que ele era o Filho de Deus, acreditou. Você acha mesmo, louvado seja Deus, que alguém iria acreditar que não quisesse ali naquele momento de crucificação? E Jesus, na sua infinita sabedoria, ele se cala. E eu e você precisamos aprender com Jesus, que muitas das vezes, até mesmo no momento de dor, eu fico imaginando, a palavra do Senhor vem dizer, perdão, que Jesus carregou a cruz do centro da cidade até um lugar alto, que era um monte, onde a palavra do Senhor vem dizer que era chamado de Gólgota. E Jesus, ele caminha uma quantidade de tempo, mas a Bíblia relata para mim e para você que Jesus, ele não deu uma só palavra. Porque lá em Isaías já tinha profetizado acerca de como seria, e a palavra de fato se cumpre, onde Jesus, ele carrega a cruz e ele não dá uma só palavra. Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele não reclama ali naquele momento, ele não, aleluia, grita de dor, mas ele guarda, ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele se cala. E talvez é muito difícil, em um momento de dor, se calar. Quantas das vezes, quando nós sofremos algo que nos machuque, e eu falo no físico, a palavra que nós gritamos primeiro é ai. Porque realmente, de fato, para uma ação há uma reação, né? Então, é natural. Mas a palavra do Senhor vem dizer que mesmo Jesus, sendo ali, né, moído, louvado seja Deus, como está escrito lá no livro de Isaías, que nós lemos o texto, ele não fala uma só palavra. O que Deus está querendo dizer é que muitas das vezes, em alguns momentos de dores, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é que você vai deixar de falar, mas você tem que entender com quem você pode falar. Porque a palavra do Senhor vem dizer que Jesus, ele conversa com Maria, Jesus, ele conversa com João, um dos seus discípulos que ele amava, e ele diz assim: eis aí o teu filho e eis aí a tua mãe.
Não é que você vai ficar sem falar com ninguém, não é isso. Mas tem momentos de dores que não vale a pena você se explicar para quem não entenderia, ou para quem não gostaria de saber, ou para quem não acreditaria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Do que adianta? Mas a palavra do Senhor vem dizer que todos tiveram que ver o quê? Está escrito que na hora nona, na hora que Jesus foi crucificado, a hora nona pelo calendário judaico era 3 horas da tarde, aproximadamente 3 horas da tarde. E a palavra vem dizer que o céu foi coberto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, com trovões, com raios, e escureceu-se ali. Por quê? Porque algo aconteceu no mundo espiritual. E todos aqueles que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, teve que verdadeiramente ver. E Deus vem dizer para mim e para você: cale-se, não precisa você se explicar. O silêncio, muitas das vezes, vai ser sempre a melhor resposta. Silencie. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. É muito difícil ficar calado, mais uma vez eu vou repetir, quando se quer falar. Mas espere o Senhor falar por você. Está escrito que Deus, Ele me justifica e Ele te justifica. Que a justiça e o juízo pertencem ao Senhor. É por isso que a Bíblia também vem falar, louvado seja Deus, que nós devemos nos calar, né? Algumas palavras falam a respeito do silêncio, falam a respeito da sabedoria. E lá em Eclesiastes também vem dizer: há tempo de calar e há tempo de falar. Existia um tempo que Jesus ele falou, cerca de 3 anos. Talvez você tenha um tempo falando algo com alguém, ou tentando explicar, ou tentando convencer alguém, mas a sua palavra não convenceu. E Deus está dizendo para você: é tempo de você se calar, é tempo de você deixar eu trabalhar, é tempo de você deixar eu falar por você. Jesus ele passou 3 anos falando a respeito do reino de Deus. E chegou o tempo que ele se calou, no momento da crucificação. Por quê? Porque tudo que ele tinha para falar, ele já tinha falado. E talvez você também esteja passando por um momento como esse. Talvez tudo que você tinha para falar, você já falou. Talvez tudo que você tinha para argumentar, você já argumentou. Talvez tudo que você tinha para tentar convencer, você já fez. Mas Deus está dizendo: cala-te, porque agora é a minha vez de responder. Cala-te, porque agora é a minha vez de falar. Jesus falou e não acreditaram, então tiveram que ver. Ver o quê? A manifestação de glória e de poder que aconteceu ali naquele lugar. A palavra do Senhor vem dizer que ele foi levado mudo. Louvado seja Deus, como está escrito lá no livro de Isaías, diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Mas a palavra do Senhor me diz que Jesus andava pregando e apregoando o evangelho do Senhor cerca de 3 anos. Então eu entendo que teve o momento de Jesus falar, sim, mas também teve o momento de Jesus calar e deixar Deus trabalhar. Existe um tempo entre o tempo que você fala, louvado seja Deus, e o tempo que você cala. Talvez não seja nada fácil se calar em um momento de dor, ou quando você quer se justificar, ou quando você quer falar algo que você precisa. Mas Jesus, na sua infinita, louvado seja Deus, sabedoria, ele se cala. E quando ele se cala, nos diz a palavra que Deus, ele usa alguém. Olha só que texto poderoso. E a palavra do Senhor vem dizer que este alguém escreve em uma tauba que Jesus era o rei dos judeus. Mas não escreve apenas na língua hebraica, escreve em latim e em grego. E aqui vai uma palavra de Deus para o seu coração. Todas as vezes que você entende quando Deus disse cale, porque eu vou trabalhar, você está obedecendo. E aquilo que Deus determinou acontecerá. Deus, ele usa ali uma situação para de fato falar por Jesus.
Jesus, ele não precisou se auto-intitular e dizer, eu sou sim o rei dos judeus. Mas o próprio ato, louvado seja Deus, está escrito que Deus fez com que Pilatos entendesse. Alguém que não era nem hebreu, mas que era de Roma. Louvado seja Deus. E aqui eu quero profetizar que esse mesmo Deus é o Deus que abre o entendimento sim de quem? De quem muitas das vezes nem te conhece. Porque Pilatos, ele não conhecia a Jesus, né? Jesus era alguém dos judeus. Então, todo o contato que Jesus ele tinha era com os judeus, porque Pilatos andava no seu palácio. Então, provavelmente Pilatos, em algum momento, sim, ele deve ter escutado falar a respeito de Jesus, mas ele não conhecia. Escutar falar não é conhecer, mas os judeus conheciam. Principalmente os fariseus, porque andavam tentando pegar Jesus em contradição. E o texto, a palavra do Senhor mostra isso várias vezes. Mas Deus faz com que Pilatos entendesse quem era Jesus. E aqui eu quero profetizar que haverá um entendimento da parte de Deus. Porque Deus é aquele que quebra a cadeia para que o propósito dele se cumpra. E Jesus, ele silencia porque ele entende que tem um propósito no silêncio. E eu e você precisamos entender que o silêncio também, louvado seja Deus, é a resposta. Porque quando eu me calo, Deus ele fala. Mas se eu falo, Deus ele se cala. Espere no Senhor. Espere a resposta do Senhor. E o que Deus veio falar para mim e para você é que o teu silêncio também é precioso. E que todas as vezes que você entende que é necessário calar, Deus ele responde por você. A palavra do Senhor vem dizer lá no livro de João, versículo 24 do capítulo 19, diz assim: disseram, pois, uns aos outros, não a rasgaremos, mas lançaremos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse as escrituras que diz, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo, a quem ele amava, estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus, ele conversou com quem ele sabia que acreditava. Jesus, ele se direcionou com quem ele sabia quem ele era. Ele não precisou se explicar. Ele não precisou ir dizer para aqueles fariseus, para aquelas pessoas que estavam crucificando. Ele não precisou ir lá dizer, não, eu sou o rei. E eu vou morrer por isso, por aquilo, não. Tem momentos que é melhor se calar e deixar Deus falar por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você comece a sua semana declarando que Ele é bom, lembrando deste ato de amor que Jesus ele fez. Foi levado mudo ao matadouro como uma ovelha e não deu uma só palavra. E eu entendo que muitas das vezes, em momentos de dores, de prantos, de lutas, de sofrimento, nós também vamos precisar colocar toda essa dor no altar do Senhor Jesus e nos calar e esperar Ele responder por nós. Deus te abençoe poderosamente. O texto que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de João, capítulo de número 19, e Isaías, capítulo de número 53. 53 que vem falar a respeito de que Jesus ele se cala. E eu fico imaginando de que se Jesus se calou, quem sou eu, quem é você, quem somos nós, para não nos calarmos. Se Deus assim disser, calai-vos, porque eu responderei por vós. Deus te abençoe poderosamente, fica com esta palavra na tábua do seu coração. E lembre-se sempre que Ele é bom e o seu amor dura eternamente. E o amor de Deus é suficiente. Eu imagino que todo aquele momento, todo aquele tempo que Jesus ficou calado, Ele se lembrava do amor e da fidelidade do Senhor. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. E não deixe que as circunstâncias, as situações, faça com que você esqueça o quanto Ele é bom. Lembre-se
aleluia, do sacrifício na cruz e que ele foi calado por amor a mim e a você. Ele silenciou. Louvado seja Deus. Deus abençoe poderosamente uma semana abençoada e de vitória na presença do Senhor Jesus. Amém.